Olá, está começando agora o programa Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. A Associação dos Juízes Federais volta a pressionar o Senado para votar o projeto de lei que trata da segurança dos magistrados. Tribunal Regional Federal da Primeira Região faz mutirão para julgar processos parados desde 2006. A meta é zerar 55 mil ações até o fim deste ano. Caixa Econômica Federal realiza workshop para capacitar advogados e empregados da instituição que vão atuar nas atividades de crédito imobiliário. Conferência Rio+20. A partir desta semana, vamos mostrar aqui no Justiça para Todos matérias especiais sobre a proteção do meio ambiente por parte da Justiça Federal. Na primeira reportagem, você vai conhecer a história do Encontro das Águas em Manaus e o que a população, com o auxílio da Justiça, está fazendo para evitar que esse patrimônio desapareça. Eu sou Roberta Boni, o Justiça para Todos está no ar. Como proteger os juízes federais em situação de risco no exercício da função? A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, tem uma proposta que já está em discussão no Congresso desde 2010. Um dos pontos mais importantes do projeto é o uso de arma pelos agentes de segurança da Justiça Federal. Com o início dos trabalhos do Conselho da Justiça Federal, no último dia 6 de fevereiro, os membros do CJF debateram, entre outros assuntos, a segurança dos juízes federais. O presidente da AJUF, Gabriel Vedi, ressaltou a importância de se aprovar com urgência o projeto de lei de iniciativa da associação que trata da proteção dos magistrados. Tem um projeto de lei de iniciativa da AJUF, o PL 13 de 2006, que toma duas medidas pontuais em defesa dos juízes. A primeira, a criação do órgão colegiado, como foi utilizado no processo da Justiça Pública Italiana contra a Cosa Nostra, que tem sido utilizado na Colômbia contra as Farc. Tem um órgão colegiado de juízes para julgar o crime organizado e o narcotráfico internacional, que são os crimes que implicam as ameaças aos juízes federais. E também ali o que daria uma garantia para o Conselho também é responsável, se ele libera recursos para se armar seguranças, que não tem em tese um poder de polícia, um poder de fazer segurança, o Conselho também corre riscos administrativos. Então, seria importante aprovar esse projeto de lei no Senado para dar a garantia necessária para que se possa fazer um projeto amplo de segurança. A AJUF está empenhada na garantia da segurança dos juízes federais. Desde 2010, luta para que seja aprovada no Senado a lei que vai regulamentar a função de agente de segurança, dando a eles treinamento especializado e porte de arma, já que muitos estão sendo subaproveitados em funções administrativas. A Justiça Federal hoje tem agentes de segurança, mas esses agentes de segurança, eles não têm ainda porte de arma e nem têm um treinamento adequado para a proteção dos juízes. Na verdade, eles ainda são subutilizados e não há uma política nacional de utilização desses agentes. A lei possibilitaria isso. Segundo o vice-presidente da AJUF na 5ª Região, Najib de Melo Jorge, ainda existe resistência de alguns setores do governo a este projeto. Porque eles têm medo de criar uma nova polícia. Uma polícia que seria uma polícia judiciária, uma polícia de segurança do juiz, e essa polícia não seria capaz de dar segurança e seria mais uma polícia, teria mais alguém, mais um agente com porte de arma. Há essa preocupação pelos parlamentares. Há também a resistência de parte de alguns setores da Polícia Federal. A Polícia Federal queria ela mesma fazer a segurança do juiz. Mas a Polícia Federal não tem recursos para isso. Hoje, os magistrados ameaçados de morte ou em alguma outra situação de risco contam com segurança temporária da Polícia Federal, que pela lei não é obrigada a dar segurança especial aos juízes. A proteção por parte da Polícia Federal demora 2 meses, ou seja, demora 30, 45, 60 dias, o que é inadmissível. A prestação dessa segurança teria que ser imediata. Uma outra alternativa seria criar dentro dos quadros da Polícia Federal um corpo especializado em inteligência para proteção direta aos magistrados federais. Essa seria uma outra vertente da lei. Alguns defendem isso, não propriamente armar os agentes de segurança, ou seja, servidores da Justiça Federal, mas criar um corpo dentro da Polícia Federal, um corpo destacado para fazer a proteção do juiz. Mas esse corpo teria que ser vinculado de alguma forma à justiça e teria que responder de imediato às requisições de proteção do juiz, o que não acontece hoje, porque a Polícia Federal alega que não tem efetivo suficiente, não tem recurso suficiente para fazer esse trabalho.
Outro ponto importante da proposta é a criação do colegiado de juízes para julgar o crime organizado e o narcotráfico internacional. Possibilita que um colegiado de juízes, 3 juízes, decidam as ações relacionadas aos crimes, ao crime organizado, né? Isso despersonaliza um pouco e torna mais forte o combate ao crime organizado, porque cria um colegiado de juízes para julgar crimes de grande repercussão, em que ameaça a vida do magistrado, em que quando as organizações são muito poderosas. Essa experiência é a mesma experiência italiana, que, por proposta da AJUF, nós estamos querendo implantar. A expectativa da AJUF é sensibilizar o Congresso Nacional para que esse projeto ande imediatamente. Seria muito importante no combate ao crime organizado, desde os crimes de lavagem de dinheiro, tráfico internacional de drogas, tráfico de pessoas. São todos crimes de competência federal que teriam um avanço, cujo combate teria um avanço muito importante com a aprovação desse projeto. Enquanto não se aprova a lei, a magistratura vive tempos difíceis em relação à sua segurança e abre espaço para o crime organizado. O combate ao crime organizado depende de toda a sociedade. O papel do juiz é julgar com isenção, mas para isso nós precisamos ter uma polícia que seja capaz de investigar os crimes. Nós precisamos ter um Ministério Público que seja atuante e nós precisamos ter uma polícia que dê proteção ao juiz para que ele julgue com isenção. 55 mil processos até o fim deste ano. Esta é a meta do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com o mutirão judiciário em dia. Mas como desafogar o trabalho dos juízes federais? Saiba agora na reportagem de Bruno Feitosa. 30 mil processos julgados em 9 meses. Esse foi o resultado do mutirão judiciário em dia do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em 2011. O objetivo é zerar o restante dos 25 mil recursos com distribuição até 31 de dezembro de 2006. Assim, cumprir até o final do ano os 100% da meta 2 do Judiciário. Nosso mutirão ele começou em 2011, em fevereiro de 2011. Naquela ocasião nós tínhamos 55 mil processos distribuídos até 31 de dezembro de 2006, ou seja, processos de 2006 para baixo, mais velhos. E nós começamos então a funcionar com juízes convocados, foram convocados 14 juízes do primeiro grau, formamos 7 turmas suplementares, sempre presididas por um desembargador federal do tribunal, e essas turmas têm feito sessões semanais. E nós pudemos então chegar até o momento com mais de 30 mil processos julgados. E ainda temos 25 mil processos a julgar. E isto é um número que nos deixou muito satisfeitos. E nós antevemos que iremos em 2012 julgar todos os processos de meta 2 do tribunal, ou seja, vamos atingir 100% da meta 2 do Tribunal da Primeira Região até o fim do ano. O excesso de demanda é o principal motivo para o gigantesco acúmulo de processos. Por mês, chegam em torno de 1.000 novos recursos para serem analisados pelos 27 desembargadores do TRF1, que atendem 13 estados mais o Distrito Federal, o que torna o trabalho rápido e inviável. E para evitar esse acúmulo, o coordenador do mutirão, juiz federal Saulo Casale, cita um trabalho que já traz excelentes resultados. Já se tem, no âmbito da Primeira Região do Tribunal Regional Federal, a iniciativa de conciliação. Existe aqui no tribunal um gabinete de conciliação que é coordenado por um desembargador e existe em cada seção judiciária também juízes coordenadores de conciliação. Tem se feito anualmente semanas de conciliação, tem se identificado processos com possibilidade de conciliação e tentada essa conciliação, independentemente da semana de conciliação. E nós temos, se não me engano, atingido números que chegam a dezenas de milhares de conciliações já obtidas, o que é ótimo porque elimina ou evita o assoberbamento e o aumento do número de recursos aqui no tribunal. Os resultados da conciliação têm sido muito positivos no âmbito da Primeira Região, tanto em relação ao sistema financeiro de habitação, quanto com relação à previdência social, para citar somente 2 objetos.
Uma das soluções para desafogar a Justiça Federal seria a ampliação dos TRFs, matéria que já foi aprovada pelo Conselho da Justiça Federal e deve ser encaminhada em breve à Câmara dos Deputados, ou a votação da PEC 544, que está no Senado e cria os 4 novos tribunais regionais federais. Se isso acontecer, certamente nós poderemos reduzir o acúmulo em todos os tribunais regionais federais do Brasil, inclusive o da primeira região. São 5 tribunais regionais somente hoje para todo o país. E o Tribunal da Primeira Região, ele tem uma jurisdição sobre 13 estados e o Distrito Federal. E se nós imaginarmos os recursos que provêm de 13 estados, de todas as varas federais, das seções judiciárias, das subseções judiciárias, e ainda de varas estaduais que têm competência delegada constitucional, como, por exemplo, para assuntos previdenciários, quando contra o INSS, quando não há na comarca, no município, sede de comarca, ou jurisdicionado pela comarca, vara federal, assim antevê que o número de recursos aqui é muito alto. Só assim, tanto a população quanto a justiça saem ganhando. De um lado, o cidadão tem seu problema resolvido e do outro, a justiça ganha mais credibilidade. O cidadão é o maior beneficiário do mutirão, porque ele vai ter a demanda resolvida. Ele não vai mais passar anos aguardando uma solução, aguardando uma definição, aguardando a satisfação do seu interesse, do seu direito. E esta é a missão do judiciário. Este é o papel do judiciário. E a justiça tem melhorado a sua imagem com respeito à sociedade, porque é o que dela se espera, eficiência, celeridade, presteza, e o julgamento, a conclusão dos julgamentos representa justamente o atingimento dessas expectativas. E você confere a seguir. A Caixa Econômica Federal realiza em Brasília um workshop sobre crédito imobiliário. Veja também uma reportagem especial sobre decisões dos juízes federais que protegem o meio ambiente. É daqui a pouco no Justiça para Todos. A Caixa tem uma rede de atendimento presente em todo o Brasil. Mas a vida pede mais. A vida pede inclusão. Por isso, a Caixa tem uma agência Barco para atender as comunidades ribeirinhas do Amazonas. Caixa, a vida pede mais que um banco. Após parecer do Superior Tribunal de Justiça, que definiu a legitimidade da Caixa Econômica Federal para representar o seguro habitacional, o banco está capacitando empregados e advogados que vão atuar nas atividades de crédito imobiliário. O destaque deste treinamento é a preparação do banco para exercer o papel de defensor do Fundo de Compensação de Variações Salariais. Por isso, a Caixa reuniu em Brasília um grupo formado por cerca de 200 pessoas, ligadas à Superintendência Nacional de Fundos de Governo, para participar de uma capacitação técnica para atuar na atividade jurídica de representação do seguro habitacional público. Nós tivemos um julgamento pela ministra Maria Isabel Galotti, agora em novembro, um recurso especial repetitivo, tem o número 1091-363, e que ele definiu a legitimidade para representar o seguro, essa apólice do Sistema Financeiro da Habitação. E ela entendeu, assim como toda a sessão, foi um julgamento por unanimidade, entendeu que a Caixa tem legitimidade para essa representação, que até então era exercida pelas seguradoras, mas elas atuavam apenas como prestadoras de serviços. E nós vislumbramos a necessidade de se uniformizar essa atuação, de ter um controle. E isso tudo por quê? Porque são recursos do governo federal que bancam, que suportam esse recurso, esse seguro. Porque ele não é um seguro de mercado, ele é uma garantia, na verdade, do governo para os contratos do SFH. Esse tipo de seguro existiu até 2008. A partir de então, a apólice foi extinta. Nós precisávamos capacitar nossos advogados e orientá-los. Eles não conhecem essa matéria, ela é nova, ela veio para a Caixa agora, porque isso exatamente estava com as seguradoras.
essa capacitação, os diálogos, nós fizemos rodadas de diálogos aqui. Grande parte das ações envolvem aposentadorias por invalidez ou morte, o que caracteriza o pagamento do seguro, mas a gerente revela que muitos desses processos estão fora das situações cobertas pelo benefício. Há casos até em que as pessoas já receberam essa quitação, estão buscando uma segunda quitação ou mais, enfim, existem irregularidades e que nós passamos a atuar e com essa grande responsabilidade de reverter, obter êxito e até reverter já casos já julgados, porque temos recursos do governo federal envolvidos. Grande parte das ações envolvem aposentadorias por invalidez ou morte, o que caracteriza o pagamento do seguro, mas a gerente revela que muito desses processos estão fora das situações cobertas pelo benefício. Os pedidos são basicamente envolvendo aposentadoria por invalidez, falecimento, danos físicos no imóvel. Se o requerente atende às condições legais, não haveria problema algum. Ocorre que, em muitos casos, como nas ações normais de seguro, estão fora daquelas situações previstas, previstas para a cobertura. Então, é uma doença pré-existente, é um dano que, na verdade, ele é um dano decorrente do uso do imóvel, não é aquele tipo de dano que seja coberto por seguro. Então, as ações são basicamente para que se obtenha no judiciário uma cobertura que foi negada na via administrativa. E a seguir, você vai saber como as decisões de juízes federais vêm ajudando a preservar o meio ambiente. Na primeira reportagem especial, a história do Encontro das Águas em Manaus e o que a população, com o auxílio da Justiça, está fazendo para evitar que esse patrimônio desapareça. Você confere logo depois do intervalo. A Caixa tem uma rede de atendimento presente em todo o Brasil. Mas a vida pede mais. A vida pede inclusão. Por isso, a Caixa tem uma agência Barco para atender as comunidades ribeirinhas do Amazonas. Caixa, a vida pede mais que um banco. Entre os dias 20 e 22 de junho, líderes dos 191 países que fazem parte da Organização das Nações Unidas, a ONU, se reunirão no Rio de Janeiro na Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, um dos encontros mais importantes do mundo para discutir a sustentabilidade no planeta. A Amazônia, maior floresta da Terra, é pauta essencial das discussões. E a partir desta semana, vamos mostrar matérias especiais sobre a preocupação cada vez maior dos juízes federais em proteger o meio ambiente em suas decisões. Na primeira reportagem, você vai saber o que vem sendo feito para evitar o desaparecimento do Encontro das Águas em Manaus, considerado um patrimônio pela população. Com base no princípio da precaução, a Justiça Federal em Manaus manteve liminarmente o tombamento do Encontro das Águas dos rios Negro e Solimões, uma das principais atrações turísticas da capital do Amazonas. Estão proibidas quaisquer construções, terraplanagem ou desmatamento para a instalação do Porto das Lajes. O empreendimento privado seria construído numa área de cerca de 600 mil metros quadrados. Para a Justiça, não foram realizados estudos científicos claros sobre aspectos culturais, geográficos, ambientais e sociais. Antes que o dano seja causado, vamos fazer os estudos que faltaram para que esteja bem embasado, de preferência por uma equipe multidisciplinar. Quando a gente trata de meio ambiente, não é um problema só do biólogo, só do geógrafo ou do geofísico, é um problema de vários técnicos que têm que estar trabalhando em conjunto, porque é uma situação assim bastante complexa. Nesse caso, o patrimônio é o Encontro das Águas, que ele está para ser reconhecido como patrimônio ambiental nacional. E o que é importante a gente citar também é que a comunidade fez a denúncia. Ou seja, hoje em dia o cidadão comum ele não aguenta mais ver o dano ambiental sendo causado e ficar calado. Hoje nós temos as promotorias de meio ambiente para onde a denúncia foi encaminhada nesse caso e daí sim gerou um processo no tribunal. Então é uma decisão extremamente correta e extremamente importante para evitar o dano, para evitar que a obra seja iniciada ou seja embargada, o que é pior,
e que se tenha os estudos corretos para ver se realmente essa obra é viável ou não do ponto de vista ambiental. Apesar de ter uma legislação específica que trata dos assuntos ambientais, o Brasil ainda está longe de ser um país ecologicamente correto e, por isso, as mobilizações sociais têm sido tão importantes na luta pela preservação ambiental. Antes o Brasil era conhecido como o país do fato consumado, ou seja, construir um prédio, os processos se arrastavam durante anos, a gente não tinha uma legislação específica na área ambiental, como existe a partir de 2000 a Lei dos Crimes Ambientais. Então hoje o dano ao meio ambiente gera um processo criminal, né? Ainda um pouco devagar, mas a gente tem essa lei que possa embasar as decisões dos juízes. Então, ou seja, hoje a comunidade, ela está vendo o movimento, ela já está esperta, já está ligada, as pessoas estão estudando muito mais. Como eu falei anteriormente, o meio ambiente não é um problema só dos profissionais. A dona de casa está olhando na janela, ela está vendo alguma coisa, ela já está alerta. Fato extremamente positivo para a sociedade brasileira, inclusive para aumentar esse número de denúncias. Em todo o Brasil, a Justiça Federal vem trabalhando em favor do meio ambiente. Brasília, patrimônio cultural e ambiental da humanidade, vem sofrendo com planos de expansão imobiliária que englobam áreas tombadas e de preservação. Essas expansões não estão previstas no projeto urbanístico da cidade. Ela não é reconhecida só pelos seus prédios, mas sim por todo o patrimônio ambiental que aqui está inserido. E a partir dessa lei, a sociedade muito rapidamente agiu na questão da expansão do Sudoeste, que fique claro, né? Não foi o setor Sudoeste como um todo. O setor Sudoeste ele foi previsto por Lúcio Costa num documento que chama Brasília Revisitada. Foi quando ele veio para Brasília em 1984 e foi previsto quais as áreas que poderiam ser previstas para a expansão urbana. Tanto o Sudoeste como o Noroeste foram duas áreas que foram previstas nesse documento com certo limite de prédios, né, e de quadras a serem construídas. No caso do Sudoeste, além das quadras que já foram construídas, ele já está completo, ainda existe uma área de expansão que foi feita irregularmente e ainda essa quadra 500, que seria uma nova expansão. E nessa área existe uma área de cerrado muito bem preservada, onde a comunidade local anda, faz caminhada, faz trilha, vê toda a fauna frequentando, e eles falaram não queremos mais prédio, nem precisamos mais. Não há nenhum estudo. Aliás, pelo contrário, os estudos do Distrito Federal demonstram que não há demanda de habitação para classe alta, só para classe baixa. Ou seja, seriam prédios para especulação imobiliária. O meio ambiente é um sistema muito mais complexo do que imaginamos. É muito mais do que água, ar e terra, como explica a ambientalista. A gente até fala muito errado, o meio ambiente parece que ele está dividido, né? E na verdade ele é bem complexo, é o ar, são as pessoas que habitam, a cultura das pessoas que habitam esses locais, as formas de uso da terra. É uma situação bem complexa entre a cidade e o meio rural. Disponibilidade de recursos hídricos em cada local. Nós temos 6 biomas no Brasil, o Cerrado é apenas um deles, então a situação é muito complexa. A equipe multidisciplinar de peritos, constituída pela Justiça Federal para realizar o estudo sobre os impactos ambientais da construção do Porto de Lages em Manaus, está na fase de apresentação das propostas de execução do trabalho. Os honorários e a estimativa de período de realização da perícia também já estão sendo definidos. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigada pela companhia.